Fala pessoal, hoje eu vim aqui para falar para vocês da rentabilidade do CDB que eu investi aqui em abril desse ano. Para quem não me acompanha ainda, eu tenho uma carteira pública onde eu ensino a investir na prática, tá? E em abril eu investi num CDB promocional da Rico que rendia 200% do CDI. E hoje eu vou falar um pouco da rentabilidade desse CDB e eu vou responder também umas perguntas que são perguntas muito recorrentes a respeito de imposto de renda relacionado ao CDB, tá? E para vocês entenderem certinho como funciona a rentabilidade desse CDB e o imposto de renda, não deixe de ficar até o final desse vídeo. Então vamos lá, sem mais enrolação. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Ribeiro. Eu ensino sobre investimentos aqui no canal, então se você quer aprender sobre investimentos, sobre finanças, ali, fazer organização financeira e aumentar seu patrimônio ali através de investimentos, tá? Ter renda passiva, através de dividendos, não deixa de fazer inscrição nesse canal, porque eu tenho uma série no canal aqui onde eu ensino a investir na prática, tá? Então mostra a minha carteira, hoje eu vou mostrar a rentabilidade, quanto caiu na conta. Tem muita gente também que confunde o que é liquidez e o que é vencimento, são coisas diferentes. E eu vou explicar tudo isso nesse vídeo, tá, pessoal? Então se você não é inscrito, não deixe de fazer a inscrição nesse canal. E para começar, pessoal, o que é o CDB? O CDB é um tipo de investimento, é um título de renda fixa, tá? Um título de dívida, onde eu falo melhor sobre ele em um outro vídeo aqui no canal. Então não vou estender em relação ao que é um CDB aqui, tá? Mas basicamente esse CDB da Rico é um CDB que era um CDB promocional e rendia 200% CDI. Vou falar a rentabilidade aqui para vocês e vou falar um pouco também a respeito do imposto de renda. Pessoal, eu conversando sobre investimento com as pessoas, eu percebo que existe uma dúvida em relação a vencimento e liquidez. E basicamente o vencimento é quando aquele CDB, aquele título de dívida, título de renda fixa, ele vai acabar, né? É o prazo dele. Nesse caso desse CDB, como era um CDB promocional, era de apenas 2 meses, tá? Então venceu aqui no final de junho. E quando vence o CDB, ele cai direto na conta corrente e eu vou mostrar para vocês aqui como ficou o rendimento. E vou mostrar isso na prática aqui. Agora, a liquidez é a oportunidade que você tem de conseguir, de transformar esse seu investimento, esse CDB, em dinheiro, tá? Retirar ele antes do vencimento. Às vezes o CDB, ele é um CDB, um exemplo, de 2 anos, mas que tem liquidez diária. Se você não mexer nele, ele vai ficar durante 2 anos lá. Quando passar 2 anos, ele vai cair na sua conta corrente. Agora, se você quiser resgatar o CDB antes, se for o caso de liquidez diária, você resgata quando você quiser. Então, isso serve para outros investimentos também, de renda fixa. Então, por exemplo, TLCI que tem vencimento em 3 anos e tem a liquidez a partir de 3 meses. Então, você precisa esperar 3 meses para poder retirar o dinheiro, caso você não queira deixar até o final do vencimento, tá? Então, basicamente, essa é a diferença entre liquidez e vencimento. Então, vou mostrar aqui na tela do meu computador quanto rendeu esse CDB. E, pessoal, eu tinha aplicado em abril R$3.000 nesse CDB e esse CDB ele foi liquidado ali no dia 26 de junho, caiu lá R$ 3.127,51. Então, o rendimento foi de R$ 127,51, tá? E você repara que aqui em cima, logo aqui em cima, tem o débito, isso foi o crédito que foi creditado na minha conta, e em cima tem um débito, né? Foi debitado na minha conta R$ 28,69. Esse valor é o imposto de renda. E o imposto de renda, ele é conforme a tabela regressiva. Então, no caso, como esse CDB ficou apenas 2 meses, ele tem a alíquota de 22,5%. Quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido lá no CDB, menor vai ser o imposto quando você for resgatar ou no vencimento, tá? Nesse caso, como é um CDB promocional de 2 meses, a alíquota foi de 22,5%, tá? Porque ele ficou menos de 180 dias. Então, voltando para minha conta aqui, esse valor de R$ 28,69, ele é referente a 22,5% do rendimento, que é R$ 127,51. E aqui eu já vou responder a primeira pergunta a respeito do CDB. Se ele paga imposto de renda. Você paga imposto de renda no CDB? Sim. Como eu mostrei para vocês aqui, a gente paga sim o imposto de renda. E quando a gente fala de pagamento de imposto de renda, existem 2 formas, basicamente, da gente pagar esse imposto. Então, um exemplo aqui, os BDRs. Se você vende um BDR, se desfaz de um BDR com lucro, você precisa pagar o imposto de renda também. Só que a forma de pagamento é diferente. Você precisa emitir uma DARF e aí sim pagar essa DARF, tá? No caso do CDB,
esse imposto ele já é pago ali, fica de responsabilidade da instituição financeira. Sempre que você for resgatar esse CDB, ele já vem descontando, né? Ela é retido, esse imposto já é retido em fonte, tá bom? Essa é a diferença basicamente. Já outros investimentos, por exemplo, como a LCI, já são isentos de imposto de renda. Então, tudo que rendeu ali vai direto para você, tá? Então, basicamente, essa é a primeira pergunta. Você paga imposto de renda. A segunda pergunta é: o CDB ele é critério para pagar imposto de renda? Como assim critério? Pessoal, todo imposto que a gente paga é referente àquele ano, né? Aquela movimentação, aquele lucro que a gente teve de alguma forma. A gente precisa pagar imposto, tá? Dependendo ali de quanto você recebeu. Isso acontece, geralmente, naquele período ali daquela operação, tá? Só que o que acontece? Todo início de ano, ali entre março, abril e maio, é a declaração de ajuste anual. O que a Receita Federal quer saber? Se você pagou mais do que você deveria ou se você pagou menos do que deveria. Se você pagou mais do que deveria, você vai receber de volta, que a gente chama de restituição. Se você pagou menos do que deveria, conforme os seus ganhos ali de capital, suas receitas no ano anterior, se você pagou mais imposto, você é restituído, e se você pagou menos imposto, você tem que pagar o imposto nessa declaração de ajuste anual, tá? É uma declaração de ajuste referente ao ano anterior. Então, todo início do ano ali, a gente precisa saber se a gente é obrigado a declarar o imposto de renda, tá? Se a gente entra em alguns critérios e ocorre algumas mudanças de tempos e tempos. Então, a gente sempre tem que se atualizar durante aquele ano, tá? Mas eu vou utilizar como base ali a declaração desse ano, já passou, mas a gente vai ver a partir desses critérios de 2023, se você investir no CDB, você entra em critério para declaração do imposto de renda. Vamos lá para a tela do meu computador. Eu estou no site da Receita e basicamente aqui, ó, quem deve declarar? Todo mundo que se enquadra nesses critérios aqui, eles precisam declarar imposto de renda. Precisaram declarar, né? Já que já passou. Mas isso provavelmente serve para o ano que vem também. Não deve ter tanta alteração assim, tá? E aonde se enquadra o CDB? O CDB se enquadra aqui, ó. Quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributável exclusivamente na fonte acima de R$40 mil. Ou seja, se você possui investimentos com essa característica, rendimento isento, não tributável ou tributado, que no caso é esse CDB, retido na fonte, acima de 40 mil, se o seu rendimento desses investimentos foram acima de 40 mil, então o CDB, de forma isolada, só é critério para declarar imposto de renda, ele só se torna um critério para declarar imposto de renda se passar os rendimentos acima de 40 mil no ano anterior. Eu decidi fazer esse vídeo, essa parte de imposto de renda bem explicado, porque as pessoas confundem o que é declarar, o que é pagar, entendeu? O que é critério para declarar. E a terceira situação é o seguinte: preciso declarar o CDB? Vamos lá. Vamos supor que você não tem um rendimento acima de R$40 mil, né, conforme eu mostrei para vocês aqui na tela, mas que você se enquadre em um outro quesito aqui em relação à declaração de imposto de renda. Um exemplo, você ganhou ali no seu salário, você é CLT, ganhou R$30 mil naquele ano, no ano calendário, no ano anterior. Se você ganhou esse valor, você vai precisar, obrigatoriamente, você precisa declarar imposto de renda. Quando você precisa declarar imposto de renda porque você se enquadra em algum dos critérios, aí sim é uma outra situação. Nesse caso, você vai precisar declarar todos os seus patrimônios, tá? Existem até alguns limites ali, dependendo do patrimônio, em relação ao valor, mas basicamente eu gosto de declarar todo o meu patrimônio. Então, todos os investimentos eu coloco lá, inclusive o que tem na conta corrente. Então, basicamente é isso. O CDB, ele paga imposto de renda, que é retido em fonte. De forma isolada, ele só é critério para declarar imposto de renda se for acima de R$40 mil. E se você tiver enquadrado nesse critério ou em outros critérios, ele precisa estar na sua declaração. Agora vamos falar um pouco melhor da rentabilidade desse CDB. E pessoal, sempre que a gente fala sobre CDI, a gente tende a falar do CDI anual, tá?
Então, sei lá, 13,65% ao ano. Esse CDI, ele é um CDI acumulado, tá? Ele é referente ali à taxa DI, que é a taxa que os bancos utilizam para emprestar um dinheiro para o outro, tá? O CDI ele é um certificado de depósito interbancário. A gente utiliza ele como índice, mas na verdade ele é um investimento entre bancos, tá? Basicamente é isso, só para vocês entenderem. E esse investimento, eles utilizam a chamada taxa DI. Essa taxa DI é basicamente a taxa que eles decidem ali quando estão emprestando um dinheiro para o outro. Porque por questões de regulação do Banco Central, os bancos eles não podem terminar o dia deles com saldo negativo. Então, às vezes você tem um banco que termina com saldo muito positivo, outro negativo, então eles vão emprestando ali um dinheiro para o outro em formato e troca de juros, né? E esses juros é conforme a taxa DI. Por mais que a gente sempre fale dessa taxa de forma anual, essa taxa ela acontece, ela é variável, tá? E isso acontece diariamente, né? Em dias úteis, como quando o banco ali está funcionando. Então, basicamente, a gente pode falar da taxa, de uma rentabilidade da taxa DI diariamente, como pode falar mensal, como a gente pode falar anual. E a gente sempre fala da taxa anual porque ela não tem tanta variação, né? Geralmente ela vai acompanhando a Selic ali. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Eu deixei o meu investimento lá, eu coloquei R$3.000 lá. Então vamos para a tela do computador aqui, onde eu apliquei R$3.000. Rendendo 200% do CDI e levando em consideração ao CDI anual, que está 13,65%, 200% seria 27,30%, tá? Durante um prazo de 2 meses. Esse prazo aqui, ó, eu teria uma rentabilidade de 123,15 centavos. Então, o montante final caindo na minha conta bruto seria de 3.123,15. E vocês reparam aqui que eu recebi R$4 a mais, né, do que isso. Eu recebi mais do que isso. E isso acontece justamente pela explicação que eu dei para vocês. Apesar de a gente falar do CDI de forma anual, o CDI ele é variável. Então eu vou entrar nesse site aqui para vocês. Todos esses sites que eu estou utilizando, eu vou deixar o link na descrição, tá? O CDI acumulado é aquele de 13,65. O CDI ele sempre acompanha a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Fica sempre perto ali da taxa Selic, tá? E vocês reparam aqui que até o dia hoje, né, que eu gravo esse vídeo, 6, o CDI está em 0,10, tá? E em junho foi 1,02, em maio, por coincidência também, foi 1,02 e abril foi 0,92. Então vocês reparam que o CDI, ele é variável, tá? E a gente pega sempre o acumulado para facilitar. Isso é só uma explicação para vocês entenderem ali como funciona. Mas basicamente é assim. E é por isso que eu fazendo o cálculo anual aqui, ele deu menos do que realmente rendeu. Em relação aqui ao imposto, eu já falei, o imposto retido é de 22,5% sobre o lucro. E esse foi o rendimento do meu CDB. Nada mal, né? Poderia ser melhor se a gente pudesse deixar ele por mais tempo, né? Porque um investimento que a gente vai pensar em investimento, a gente sempre tem que pensar em 3 situações onde aumenta a valorização do nosso patrimônio, que é rentabilidade do ativo, é uma rentabilidade boa, o tempo, porque quando a gente usa o tempo a nosso favor, a gente tem o efeito dos juros compostos, e o aporte, né? Que é a quantidade de valor que você está investindo. Basicamente, o aporte foi um aporte baixo de R$3.000. A rentabilidade é uma rentabilidade alta, mas infelizmente por um período muito curto. Então, 2 meses é um período curto, mas você ganhar aí R$100, né? Durante 2 meses, investindo R$3.000, nada mal, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar um like aí, fazer a inscrição no canal. E se vocês ficaram com alguma dúvida aí em relação ao CDI, a essa rentabilidade, em relação ao imposto de renda, é só deixar nos comentários que eu vou tentar responder aí o máximo possível. E se eu estiver demorando para responder, que às vezes eu não consigo,
responder todo mundo. É só também me seguir no Instagram, que lá estou voltando a postar conteúdo diariamente, tá? Então espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.